Beleza? Então vamos abrir lá o Microsoft Access. Se o de vocês é igual ao meu, está aí no 2013. Concordam? Tá beleza? Show de bola. Então o que é que vai acontecer? Toda vida que você criar um banco de dados utilizando aqui o Access, detalhe, o que eu vou fazer aqui é apenas a demonstração e a explicação de como a gente constrói fisicamente as tabelas, né? As entidades. A gente ainda vai trabalhar com atributos, tipos de dados, relacionamentos e chaves. Tá? Outra coisa, vamos abstrair que a arquitetura já foi feita. Ou seja, que eu já tenho o meu projeto, o que eu vou fazer. Tá certo? Vamos imaginar que eu já tenho feito isso lá. Então, se você já tem lá o seu projeto na mão, você já sabe quantas entidades você vai ter, você já sabe quais são os atributos dessas entidades, então simplesmente você vai vir para frente do computador e vai construir. Beleza? Então vamos conhecer alguns aspectos aqui. Como eu disse a vocês, o Access ele é um pouco diferente lá do Excel, porque o Excel você abre, faz o teu trabalho e no final você salva, não é isso? O Access não, o Access primeiro você salva, você cria o projeto e depois você constrói o que precisa, tá? Existem alguns detalhezinhos que é interessante. Para manter uma questão de compatibilidade, eu prefiro criar os bancos de dados em versões anteriores à versão 2007. Tá? Por quê? Isso me facilita uma compatibilização. Exemplo, você trabalha numa empresa e você tem lá o seu Access 2003, vamos supor, né? Access 2003. Aí você salva lá o seu arquivo em .mdb. Aí você manda lá para a empresa do... Como é que o nome é? O Paulo, é? Paulo. Manda para a empresa do Paulo. Chega lá na empresa do Paulo... Alex, vou inverter aqui a história. Você trabalha aqui na sua empresa, sua empresa tem um Access 2013. Aí você gera um arquivo, que a extensão é o accessdb. Aí você gera, fez tudo lá e manda lá para o Paulo, para a empresa do Paulo. Aí o Paulo, lá, usa o Access 2003. Tá? 2003. Aí o Paulo vai receber o arquivo, vai olhar, o que é isso aqui? Não, está aí a base de dados solicitada. Aí ele vai tentar abrir formato não reconhecido. Formato inválido. Isso não é um banco de dados. Aí o Paulo liga, ó, feliz da vida, né? Meu amigo, ó, essa base que você mandou está corrompida, não presta não. Como não presta? Aí manda de novo, o mesmo arquivo. Vamos nas 3 vezes. E aí? Como é que a gente resolve essa solução? Como é que dá o problema? Né? Aí vem alguém, aí chega o Marlon lá na empresa lá do Paulo, aí quando olha, cara, esse banco de dados que me mandaram está com problema, está corrompido. Aí o Marlon olha, opa, não está corrompido não, é porque esse aqui foi salvo numa versão superior. Então você tem que ter uma versão superior para poder ler isso aqui. Aí o cara, como assim? Aí vamos instalar aqui, por exemplo, o Access 2010. Aí quando bota o 2010, ele, pum, leu o arquivo. Então tem que se prestar atenção na questão do formato. Tá? Eu sempre digo o seguinte, se você tem dúvida, não sabe qual é a versão do Office que está instalada lá no seu receptor, mande uma versão antiga. Mande. Os recursos que você vai utilizar estão na interface de trabalho. A base de dados é só tabela. Então, detalhe, dificilmente você vai trabalhar com algum tipo de dado tão novo, que tem alguns tipos de dados específicos, que nasceram a partir de 2010 para frente, que nas versões anteriores não tem. Mas é muito difícil você trabalhar com eles. Tá? Que são... tem alguns campos que, por exemplo, ele armazena uma imagem dentro dele. Uma imagem compactada. Só que isso incha o banco. Tá? E isso a gente não quer, né? Então, por isso é um recurso que existe, está lá, mas praticamente a gente não usa. Tá certo? Mas, em suma, crie versões sempre
pensando na compatibilização. Tá certo? Mas no Access aqui nem no Excel e no Word você consegue salvar uma versão 97, 2003. exatamente. Na hora que você está criando, que é o que a gente vai fazer agora. Isso. Ele não faz versão convertendo, não. Antigamente ele fazia, mas hoje em dia ele não faz mais isso, não. Então, vamos lá. Né? Como essa versão 2013 já nasceu tipo numa época muito web e tal, né? Então ele tem uma história de um aplicativo web personalizado, tá certo? Que isso aqui eu posso deixar para depois explicar como é que ele funciona, tá certo? Esses outros aqui são como se fossem templates. Vocês sabem o que é templates? São modelos pré-definidos. Então a gente tem vários templatezinhos aqui, tá certo? Que você pode escolher um deles, tá? Por exemplo, projeto de marketing, corpo docente, pipeline de vendas. Pipeline de vendas é como se fosse um dashboard para mostrar o que foi que aconteceu, as vendas e tal, né? Aqui tem banco de dados, gerenciamento de projetos. Ou seja, tem algumas coisas aqui pré-prontas que você pode utilizar e adaptar para a sua realidade, tá certo? Mas é sempre interessante você criar o seu próprio banco de dados, né? Então o que a gente vai usar vai ser esse aqui, ó, banco de dados do desktop em branco, tá? Esse aqui. Então clica nele, aí vai aparecer essa telinha e pergunta, ó, nome do arquivo. Estão observando que eu tenho aqui banco de dados 1.accdb. Só tem banco de dados 1, então é porque ele não está visível para você, tá certo? Mas ele é o accdb, tá? Esse accdb aqui é a extensão oficial dos arquivos Access desde a versão 2007. Então, desde a versão 2007, ele é o oficial, que é o Access Database, tá? Não me pergunte, já perguntei em vários fóruns, já perguntei em vários lugares o porquê, razão, causa, circunstância, a Microsoft quis trocar as extensões, tá certo? Em princípio, ela diz que as extensões é só para poder você saber qual está na versão mais nova, que vai poder armazenar os recursos mais novos. Isso é válido muito para o Word, para o PowerPoint e para o Excel, tá? Porque o Excel também tem isso. Caso você faça alguma coisa numa versão 2013, salve numa versão posterior, tá? Ou, por exemplo, já aconteceu situação assim, o cara fez um Access 2013, um Excel 2013, criou lá uma estrutura, botou um gráfico, usou os recursos que a versão nova tem. Salvou e mandou para o Paulo. O Paulo lá tem uma versão 2007. Beleza, abriu lá. Pá. Só que algumas coisas estão faltando. Por quê? Porque aquelas coisas são recursos somente da versão 2013 e não tem na versão 2007. Então pode acontecer esse tipo de situação. Tá certo? Mas beleza. Esse aqui é o local onde vai ser salvo o caminho onde vai ser salvo o seu arquivo. Beleza? Clica aqui nessa pastazinha, ó. Vamos fazer um negócio mais simples. Então clica aqui na área de trabalho, clica em nova pasta e escreve aqui, ó, aula 02. Opa. Abre a pasta, ó, aula 02. Certo? E aqui, ó, tipo, estão vendo aqui, ó, tipo? Aqui é que você vai escolher qual é o tipo do banco que você quer montar. Se é o formato 2000, como é que aparece aí para ti? 2000. E o 2000 e 2003, não é isso? 2003, 2000, 2007, 2010. Pronto. O formato 2007 a 2010 é o equivalente aqui no 2013 para frente. Tá certo? O formato 2000, ele é um formato meio complicado, porque as versões mais antigas não vão conseguir ler. Tá certo? Esse aqui, por exemplo, já não faz para versões mais antigas, do tipo a versão do Access 97.
esse aqui já não faz. Estou colocando 2000, as duas medidas não entra. Não entra. Agora, preferencialmente, eu posso utilizar essa aqui, ó. 2002 a 2003. Por quê? Porque mesmo assim, eu utilizando ela, isso eu sei na prática, desde o 2007 lê. Então 2007 lê, o 2010 lê, o 2013 lê. Então é a versão mais aceita. Tá certo? E mesmo porque quem tiver o Access 2003 lê também. Quem tiver o 2002 lê também. Tá certo? Então é a versão que você vai escolher. Mas aí eu torno a dizer, é meramente por compatibilidade. Se a base de dados que você for criar vai ser única e exclusivamente para você, só você vai mexer, você não vai passar para ninguém, então tanto faz a versão que você for criar. Tanto faz. Tanto faz. Em 2002, 2003, o formato ser o ACCDB, tanto faz. Beleza? Dentro dela, agora a gente vai criar o nosso banco de dados, tá? No formato 2002 a 2003, esse é o formato. E observe a extensão, ó. A extensão é .mdb, Microsoft Database, tá? Eu não vou ser muito criativo, não. O nome vai ser aula 2. Aula 02 também, tá certo? Não vou botar muito... Não precisa colocar extensão, .mdb, .accdd. Ele mesmo vai fazer isso para mim. Tudo bem? Tranquilos aqui? Então, toda vez que você for criar um banco de dados, você vai criar desta forma. Escolhe o local onde você vai criar. Ah, e detalhe. Ah, mas o meu banco vai ficar na rede. Não tem problema. Você vai fazer tudo localmente. Depois você transporta para a rede. Certo? É até melhor. Feito isso, clica no botão OK. Ele ainda não criou, mas ele criou aqui, ó, o caminho. Certo? Então eu vou clicar no botão criar. E acabamos de criar o nosso banco de dados. Ué, estou vendo nada, só tem uma tabela, mas o banco de dados está criado. Lembre-se que dentro do banco de dados ele é um arcabouço. Dentro dele é que eu vou colocar os meus objetos, né? Quem é que lembra dos objetos? Tabelas, consultas, formulários, relatórios, tá? Eu posso ter também macros e módulos. Beleza? A tela de vocês está idêntica à minha? Beleza, então vamos fazer o seguinte, ó. Temos esse tabela 1 que eu vou fechar. Como eu não salvei, ela automaticamente sumiu aqui. Tudo bem? Sumiu. Bom, eu vou passar rapidamente aqui pela interface do Access, para a gente ver basicamente o que a gente precisa conhecer antes da gente começar a projetar nossas tabelas. Então, basicamente aqui eu tenho que fazer alguns ajustes. Esses ajustes que a gente vai fazer são ajustes que você faz uma única vez. E ele já fica na tua máquina. Beleza? Então vamos lá. É tipo receita de bolo. Toda vida vai ser assim. Então, clica aqui, ó, em arquivo. Isso que eu estou passando para vocês, vocês vão poder utilizar desde a versão 2007. Tá? Então 2007, 2010, 2013 é a mesma coisa. Tá certo? Para versões anteriores a isso não precisa, porque não tinha necessidade. Então vamos lá. Você vai aqui para opções. Então você clica naquele arquivo. Clica em opções. E vai abrir essa tela aqui, onde contém as opções. Beleza? Tá visível? Dessa tela aqui, muitas coisas aqui você pode até mexer, mas não é o caso agora, tá? Eu vou aqui para banco de dados atual, do lado esquerdo, ó, banco de dados atual. E aqui tem vários recursos que a gente vai utilizar posteriormente, mas por enquanto a gente não tem muita coisa para a gente mexer aqui. Tem apenas um detalhe que eu quero alterar aqui, que é essa opção aqui, ó, opções de janela de documento, tá? Isso aqui eu quero alterar. O que é que eu quero alterar? Eu vou desmarcar essa opção guias de documento. Desmarca. Tchum.
e vou marcar essa opção, janelas sobrepostas. O que é que eu estou fazendo? Eu estou criando isso aqui, ó, janelas flutuantes. É isso que eu estou criando. Estou tirando aquele formato fixo, tá? E deixando e criando janelas flutuantes. Que isso dá um visual muito melhor às nossas aplicações, tá? É mais fácil para a gente trabalhar. Beleza? Então, ó, eu vou cancelar aqui e vou fazer tudo de novo. Arquivo, opções, banco de dados atual. Aí eu desmarco exibir guias de documento e marco janelas sobrepostas. Beleza? Tudo bem? Antes de fechar, eu venho para cá. Central de confiabilidade. Alguém aí já teve a necessidade? Central de confiabilidade. Configuração da central de confiabilidade. E você vai clicar aqui, ó, configurações de macro. Veja se já está aí marcado habilitar todas as macros. Se não estiver, você marca. Beleza? Então, habilitar todas as macros. Não recomendável. Códigos possivelmente perigosos podem ser executados. Isso é verdade. Então, na dúvida, se você não sabe se aquele arquivo é interessante ou não, deixa isso aqui habilitado para ele te proteger. Tá ok? Feito isso, você dá um ok e dá um ok. Veja se aparece essa mensagem aí na tela. Você deve fechar e abrir novamente um banco de dados para que a opção seja especificada entre em vigor. Não apareceu? É porque talvez já estava. Pronto. Aparecendo ou não, você vai fazer o seguinte. Em vez de fechar e abrir de novo, você vai fazer isso aqui. Você vai dar um ok. Arquivo. E você vai vir para essa opção aqui, ó. Compactar e reparar banco de dados. Beleza? É só clicar nela. Já foi. Não é uma atualização não. Ele vai compactar e reparar a base. Tá certo? Como essa base não tem objetos, esse processo é extremamente veloz. Ou seja, é clicar e já está feito. Mas quando você tem base com dados, isso é um serviço de manutenção. Tá certo? Mas a gente vai entrar em detalhes aí mais no final, que a gente vai ter dados para poder trabalhar e tal. Beleza? Então não há necessidade de a gente fechar e abrir de novo o arquivo. Ok, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a nossa área de trabalho, que é essa área aqui. A gente tem a área dos objetos, que vão ficar visíveis. E aqui em cima nós temos as faixas de opções. Então a faixa inicial tem os principais recursos que você vai utilizar, certo? Nós temos aqui uma faixa de opção para criar, onde eu vou criar as tabelas, consultas, formulários, relatórios, código. Eu tenho dados externos, onde eu vou importar e vincular. Existe uma diferença. Eu posso também exportar. Então, existem algumas formas de eu exportar alguns tipos de dados. Tá? Veja, ó, que eu tenho o Access e eu tenho o Excel. Ó. Então, eu posso vincular bases externas. Tá certo? E aqui eu tenho algumas ferramentas de banco de dados. Tá? Algumas delas a gente usa, outras não. Então, a gente tem aqui também, ó, compactar banco de dados. A gente tem macro. Não sei por que ele bota aqui, porque eu já tenho eles aqui, ó. Né? É só para ocupar espaço. Relações. Eu tenho os analisadores, que isso aqui é interessante. Eu tenho um recurso que eu posso fazer a divisão do banco. Por exemplo, se eu tenho um banco inteiro, eu posso dividir ele, interface e tabelas. Aqui eu tenho suplementos, gerenciador do meio de controle, que é para eu criar uma interface de entrada. Beleza. Isso é o principal.